Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um Suprassumo Podcast, aqui realizado pelo Educac Brasil. Eu sou Marco Aurélio Oliveira e hoje eu vou estar aqui acompanhado da doutora Patrícia Amore. Doutora Patrícia, que é endocrinologista, e a gente vai bater aqui um papo sobre saúde, vamos falar dela, da carreira dela. Opa! Né? Então a Vamos gente lá, vai então. ter muita coisa aqui o que conversar, né? Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite. Então, Paty, eu não vou fazer aqui meias palavras. Eu vou chamar de Paty porque a gente se conhece há muito tempo. O pessoal que já ouve a Verdade. gente sabe que eu chamo meus amigos. A gente tem aqui que, né, conversar com as pessoas que a gente gosta, né? Primeiramente, a gente traz aqueles que a gente gosta para Verdade. depois a gente ir desenrolando, né, com outros profissionais. Mas você é uma profissional que eu admiro muito. Eu acho que Muito obrigada. vale a pena a gente ter essa conversa. Então, Paty, me diz aí, você é endócrino, né? Eu acho que a endocrinologia, junto com outras áreas da medicina que lidam com a qualidade de vida, está muito em voga, né? Sim. Eu vejo muita gente hoje procurando profissionais, né, como você, como a própria nutrologia, para poder se estabilizar, digamos assim, em relação à sua saúde. Buscar equilíbrio, né, Marquinhos? Isso. Hoje em dia a gente vê que tá tudo meio bagunçado, não só a mente, como o corpo. Então, assim, acho que depois da pandemia, o pessoal agora tá começando a voltar para os médicos para poder ser acompanhado. Sobre isso que eu queria começar, assim, pegando esse teu gancho, tá tudo meio bagunçado. O quão tá ruim a vida das pessoas, assim, como é que tu vê no teu dia a dia do consultório, assim, a gente tá tendo uma epidemia de obesidade, a gente tá tendo alguma coisa alarmante em relação a isso? Cara, excelente essa tua pergunta. E, na verdade, a gente já vive essa pandemia há muitos anos. A obesidade ela é uma doença sistêmica e, se você observar, só veio aflorar, só se tornou mais visível depois da pandemia. Na verdade, a gente já tem esse diagnóstico extraordinário de elevado dos pacientes com obesidade muito antes disso. Só que, infelizmente, é como se tivesse sido marginalizado, sabe? Sei. Os pacientes com quadro de sobrepeso e obesidade, na maioria das vezes, nem procuram ajuda por vergonha, por várias doutrinas que falaram que a magreza era o mais ideal. Então, esses pacientes, eles têm vergonha de procurar atendimento, vergonha de procurar mais saúde, sabe? E com a pandemia, como ocorreu esse confinamento, os pacientes eles ficaram muito tempo dentro da sua casa, dentro desse conforto, procurando outras fugas, outras maneiras de ter prazer, e alimentação, sem dúvida nenhuma, foi uma dessas, e só fez aumentar. Mas sabe, Marquinhos, na verdade, a gente já tem esse número alto na literatura mesmo, de obesidade e sobrepeso há muito tempo, só que antes era subdiagnosticado, vamos assim colocar. E agora virou realmente uma bola de neve, não só em adultos, como também em crianças e principalmente nos meus idosos. Eu imagino que esse era o cenário mesmo. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu era preceptor do estágio em alimentos para farmacêuticos, né, na graduação de farmácia. E eu sempre passava para os meus alunos um vídeo que mostrava sobre as estatísticas da obesidade, mas nos Estados Unidos, onde lá, inclusive, se tinha um dado, não sei como está hoje, mas se tinha um dado de que a cada 3 pessoas em 20 anos, uma seria diabética. Isso também ocorre por aqui? Sim, a obesidade ela traz como consequência várias outras doenças, principalmente que a gente, no que se refere a metabólicas, né? Eu tô falando de diabetes, eu tô falando de pré-diabetes, resistência insulínica, que são aquelas alterações que a gente tem na parte do açúcar, mas a gente também tá falando de colesterol, triglicerídeo. Na verdade, o paciente obeso, a gente sempre fala, é um paciente inflamado, né? Anteriormente existia até um certo pudor pra gente falar, olha, você fechou o diagnóstico de obesidade devido à ideia que você estava
estava tendo fobia esse paciente com quadro de obesidade, mas na verdade não. É realmente um alarme. Você está diante de uma doença, então ela vai desencadear várias outras. Dependendo da sua graduação, a obesidade ela é dividida em 3 graus, 1, 2, 3, mas a partir do primeiro grau de obesidade, você já pode estar evoluindo até mesmo com diabetes, se você tiver um fator que a gente chama genético envolvido também, sabe? Entendi. Então, assim, não tem jeito. A obesidade ela tem que ser tratada de maneira respeitosa. Isso é uma das coisas que a gente mais bate lá na clínica, sabe? É uma ideia, foi por isso que a gente se uniu, porque a gente pensa que a obesidade ela deve ser tratada com respeito, de maneira humanizada e individualizada. É muito fácil, Marquinhos, a gente apontar o dedo na cara e falar bem assim, você é gordo porque você quer. Eu já fui muito obesa e eu já ouvi isso. Eu, Patrícia, paciente. Cara, eu ouvi isso de um endocrinologista. Caramba. Então, assim, foi bem traumático, sabe? Uma menina de 16 anos que está procurando ajuda, tratamentos para poder ajudar a ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, e ouvir de um profissional da área da saúde um comentário totalmente infeliz. Naquele dia eu falei, eu nunca vou ser assim. Foi um gancho para tu se tornar endócrino ou não? Na verdade, Marquinhos, eu sempre fui encantada pela parte feminina, né? Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, devido a um quadro de síndrome do ovário policístico, que eu tive irregularidade menstrual severa, foi muito ruim nesse intervalo de tempo, eu evolui com obesidade, resistência insulínica, então tinha aquelas escurecimentos, né, que a gente chama de acantose nigrans. Então, na verdade, eu queria ser ginecologista. E uma professora minha da faculdade que eu fiz o EA, né, a Universidade do Estado do Amazonas, ela falou para mim bem assim, Patrícia, você não quer ginecologia, você está totalmente perdida. Você quer a parte da endocrinologia da mulher. Então, assim, o que você quer cuidar é da obesidade, das irregularidades menstruais, cuidar dessas partes hormonais. Então, meu amor, vai ser feliz, vai para endócrino. E ali foi quando realmente, puf, Abriu o mundo. nossa, purpurinado na minha frente. Eu fiquei mega feliz, sem dúvida nenhuma. Hoje, se você me perguntar, Patrícia, se você não for endócrino, você vai ser o quê? Eu não sei, porque eu não sei nem fazer um colarzinho de miçanga para vender minha arte. Eu amo a endocrinologia, então é por isso que às vezes eu tenho até um posicionamento bem firme diante de algumas condutas de colegas médicos, né, utilizando hormônio para emagrecimento, essas coisas que está totalmente errado, até que me prove ao contrário. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda também, porque tem gente com receita para tudo, né? E dentre elas a gente vê muita gente. Eu tenho casos, inclusive, na família de parentes que foram endócrinos e já foi receitando a testosterona direto, Não é incomum. Isso né? que me deixa mais triste. Caramba. Eu só tenho que ver aqui teu áudio, porque eu acho que saiu um pouquinho aqui do meu... Deixa eu só confirmar. Dá um oi aí de novo. Oi, oi, oi. Eu acho que o teu microfone desligou. Só um minutinho aqui. Problemas técnicos a gente resolve rápido, isso não é um problema. Pode falar aí, Paty? Oi, oi, oi. Agora voltou. Então, problemas técnicos sanados. A gente estava falando do uso, né, de hormônios, pessoal que está querendo meter o shape, né? Essa é a expressão, meter o shape. Cara, escuto muito isso. Doutora, quero meter o shape, por favor, me dê minha testosterona. Funciona dessa forma? Como é que chega? Como é que tu aborda uma pessoa assim? Eu paciente tento explicar, porque... Eu vou pedir só para tu aproximar um pouquinho mais. Aí. Eu tento explicar, sabe, Marquinhos, que eu aprendi uma coisa. Por exemplo, dentro da farmácia, tu dá teu show, né? Dentro da endocrinologia, quem dá show sou eu. O paciente, ele não tem obrigação de saber. Então, a minha obrigação é ensinar. Se depois da minha explicação, ele realmente achar que aquilo é o melhor caminho para ele, que nem eu brinco, Selva Brasil, vai lá, tô fora. Então, assim, o paciente chega para mim, doutora, vários pacientes já perguntam, Patrícia, eu vim aqui para fazer a endocrinologia estética, porque agora diz que tem isso, né? Diz que. E eu explico, eu falei, olha, então eu vou te explicar. O nosso corpo, ele é tão perfeito, ele produz toda essa testosterona que você está precisando, vocês meninos. Se você estiver em equilíbrio, o teu corpo, ele vai produzir uma quantidade que é considerada necessária para ti. Então, você não precisa introduzir de fora para dentro. Aí eu sempre faço a seguinte analogia. O teu corpo é uma fábrica e o teu testículo é um funcionário.
Se você tem o seu funcionário trabalhando bem, beleza. Mas se você botou na sua cabeça que você quer colocar uma pessoa vindo de fora, você bota esse funcionário vindo de fora. Só que esse funcionário externo, que é a testosterona injetável, ou em gel, enfim, Terceirizando o serviço. Terceirizando o serviço. Aí chega esse funcionário externo, vira pro teu testículo e fala bem assim: "Ei, bicho, precisa tanto produzir nada não. Chá comigo. Eu vou produzir essa quantidade toda que esse teu chefe está precisando, teu corpo está precisando, e tu não precisa produzir não." E isso vai acostumando o testículo a diminuir cada vez mais essa produção. Ele vai desestabilizando o eixo gonadal, o eixo de produção desse testículo. Então chega ao ponto, Marquinhos, que você pode fazer o que você quiser, você não consegue mais revigorar esse eixo hormonal. Vai ter que repor o tempo todo. Exato, você desestabilizou. Infelizmente, eu tenho pacientes que vieram de outros profissionais para botar o shape e hoje são o que a gente chama, é o nome da doença, né? Hipogonadismo. São pacientes que não produzem mais testosterona. E não adianta chorar, não adianta tentar revitalizar, porque a gente não consegue. São anos que você está agredindo. Tem muita gente que vira e fala bem assim: "Ah, mas eu tenho aquela dose que é a ideal." Essa dose não tem problema não, você pode tomar, que não vai alterar o teu eixo hormonal. Vai só suplementar, só para ficar bacana, só para tua testo ficar acima de 1000. Cai fora. Corre desse doido. Porque tá errado. A partir do momento que você coloca acima dos valores considerados fisiológicos, que são considerados normais, você está trazendo e chamando os efeitos colaterais. Você aumenta a chance de evoluir para doença cardíaca, eu estou falando de infarto, eu estou falando de derrame, eu estou falando para você evoluir com problemas a nível de fígado, porque a gente tem hepatite medicamentosa ocasionada por esse excesso de testosterona. Então você tem que ter cuidado, que nem eu falo, teu corpo é teu templo. Então você vai querer colocar porcaria para quê? Para depois não conseguir voltar atrás? Eu brinco com os pacientes aí, agora eu vou falar olhando para vocês. Eu brinco com os pacientes e falo assim: "Gente, eu sou endócrino. Eu cuido dos hormônios. Se essa parada fosse boa, tu acha que eu não estava usando? Rapaz, eu queria estar com o bumbum na nuca." Mas não vale a pena os efeitos colaterais que vai trazer, tanto no meu corpo de mulher, como também no corpo masculino, são irreversíveis muitas das vezes, então não vale a pena. Então, vamos no devagar, vamos no simples, que a gente consegue os nossos objetivos. É só questão de tempo e paciência, mas dá para fazer. Mas não adianta botar o shape e ter uma paciente de 35 anos infartada. É verdade. Não vale a pena. Eu vejo que a gente está nessa pegada, muita gente procurando os atalhos, né? Sim. Os caminhos mais fáceis também. Agora, também não é tão fácil, não querendo fazer o advogado do diabo, né? Mas não é tão fácil também ter essa disciplina toda para alimentação, para o exercício físico. Como é que você acha que a gente tem que começar? E eu falo isso porque eu preciso disso também. Eu preciso fazer exercício físico, a minha esposa, ela vive me cobrando, eu coloco culpa no tempo. Como é que a gente começa? Por onde que a gente começaria para começar a ter uma vida mais saudável? Começando pelo hoje. Simples assim. Todo mundo fala bem assim: "Ah, daqui a um ano eu quero ter perdido 10 quilos." Beleza, o que tu tá fazendo hoje para modificar isso? Vai ser do dia pra noite? Todo mundo que procura para perder peso, cara, eu super entendo, porque eu sou mulher, eu sou ansiosa, então eu entendo tudo isso. Quando a gente olha no espelho e vê que algo não tá agradando, a gente quer para antes de ontem. Só que se a gente conseguir construindo tudo isso devagarzinho, um dia após o outro, não tem, que parece até clichê, mas assim, faz 1% todo dia. No final do ano, 365% tu já fez. É difícil manter, a nossa vida é super difícil, você tem filho pequeno, eu também tenho filho pequeno, mas se a gente não colocar a nossa saúde como prioridade, a gente vai usar todo o nosso dinheiro, Marquinhos, todo, que a gente não tem muito, né, mas a gente vai chegar lá. A gente vai usar todo o nosso dinheiro para procurar a nossa saúde. Cara, isso foi o que eu mais vi na pandemia. O cara dando 50 mil reais aqui, eu quero uma vaga de UTI, não tem. Paciente obeso, com colesterol alto. Então, assim, a gente precisa começar aos poucos. Quando tu fala bem assim, é difícil, gente, eu tô nessa, tá? Que fique bem claro, eu também tô nessa. Então, assim, mas a gente tem que literalmente se disciplinar. Uhum. Eu vou falar o que a minha psicóloga recomendo, doutora Alessandra Cabral, fala: tu não é criança mimada não, cara. Acorda.
Vai correr atrás das tuas metas, porque senão tu nunca vai conseguir chegar lá. Entendeu? Isso dói. É Não, um tá me tapa, doendo nesse exato momento. é um tapa na cara. Mas às vezes a gente precisa levar esse tapa de realidade, entendeu? Porque assim, vamos combinar. A gente se esforça no trabalho, não é verdade? Sim. A gente estuda, a gente vai para congresso, a gente faz acontecer. Mas o que tu faz pelo teu corpo? O que tu tá fazendo para ter mais saúde para cuidar com a Maria, para brincar com a Maria Luísa? Então isso foi uma das coisas que eu coloquei nas minhas metas de 2023, sabe? Eu, Patrícia, eu quero ter saúde para cuidar dos meus gêmeos. Eu quero ter condições cardiopulmonar para correr atrás E do é moleque. necessário, né? Gente, os meus 2 meninos são ligados no 220, vocês não estão entendendo. Maria Luísa também, a Maria Luísa não para. Então, assim, se eu não cuidar hoje da minha saúde, hoje eu tenho 36 anos. Eu não vou ter saúde quando eu tiver com 53, tá? Sabe? E bicho, não tem outro não, a gente tem que se cuidar. Meu pai é diabético, não que diabetes seja uma doença terrível, mas é uma doença que merece respeito. Minha mãe câncer de mama. Então eu tenho um histórico genético muito forte. E se eu não fizer esse 1% por mim, e quem é que vai fazer? Ninguém vai fazer. Pois é. E, Paty, vamos voltar um pouquinho para a questão da alimentação. Tu comentaste sobre você tinha problema de endometriose, não era? Qual foi o problema que você tinha quando era mais jovem? Síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico. O que não é mais incomum, né, em jovens. Tem alguma coisa alimentar nisso? Porque eu já ouvi, né, profissionais falando que sim. Vamos vir para a alimentação do amazonense, ou alimentação do manauara. Existe algum fator dentro da nossa alimentação que possa estar desregulando as mulheres, os hormônios? Na verdade, a gente não tem nenhum estudo comprovando que uma certa alimentação é capaz de proporcionar isso. O que a gente tem, na verdade, é o descontrole alimentar, que leva a sobrepeso, leva a obesidade, inflama o paciente e mexe na função gonadal, ou seja, na função dos hormônios ovarianos. Então, acaba que é uma cascata. Tanto que os pacientes com síndrome do ovário policístico, um dos tratamentos é emagrecimento. Tanto que hoje a gente eu recebo no meu consultório os pacientes vindo do ginecologista e eu dou graças a Deus, porque antes era só, na minha época, era só colocar anticoncepcional, que a gente fazia a perder de vista, e te vira aí, meu brother. Só me bloqueava, entendeu? Bloqueava meu ovário. Então, assim, alimentação específica que pode levar a isso, a gente não tem estudos comprovando, não. Mas que fique muito claro, se a gente tiver uma alimentação desregrada, aumentando a quantidade de carboidrato, que são as massas, aumentando a quantidade dos açúcares, gorduras, a gente vai evoluir com um processo inflamatório do sobrepeso e obesidade. E isso vai acarretar outras doenças associadas. E o que você mais vê no seu consultório? Assim, quais são os casos mais comuns que você... É o alimentar. É o alimentar mesmo. É assim, eu falo uma coisa e que eu queria que mudasse. A gente não aprende a comer pelo amor. A gente aprende a comer pela dor. O que eu tô querendo dizer? Eu só aprendi que eu precisava melhorar minha alimentação quando eu tive essa irregularidade menstrual. Que eu entendi que eu precisava cuidar da minha alimentação para eu poder ter saúde. Uma moleca de 16 anos. Ou seja, eu aprendi pela dor. A maioria dos pacientes são assim. E a gente não sabe comer, Marquinhos. Quando eu cheguei na endócrino, quando eu cheguei na Nutri, nessa época, na minha cabeça eu estava comendo tudo certo. Mas eu que comia? 2 pães pela manhã, comia de lanche tapioca, porque eu achava que tapioca era mais saudável do que pão. Eu ficava muito tempo sem me alimentar, a galera do jejum intermitente cai fora, não é uma boa alternativa. Então, assim, eu achava que eu estava comendo certo, então eu não entendia, eu juro, eu não entendia por que eu era gorda. Eu não entendia porque eu estava naquela situação. E aquilo me frustrava cada vez mais, entendeu? Então, eu aprendi pela dor. Então, assim, eu queria, de verdade, que os meus filhos na escola aprendessem a entender que os alimentos saudáveis devem ser introduzidos desde a infância. Entender o que é proteína, o que é carboidrato. E colocar na prática. Muita gente tem esse problema, assim. Eu falo por mim, assim. Fazendo um retrospecto da nossa infância...
A minha em especial, a introdução alimentar foi horrível. Sim. Assim, paladar, que é aquele paladar infantil Infantil, que a mesmo. gente chama. Paladar infantil. Era biscoito, muito iogurte, suco, aqueles sucos concentrados, né? Isso acaba com o adulto, né? Sim. Quando a gente vai envelhecendo, isso acaba com a gente. Acaba que, assim, eu super entendo. Reaprender a comer é bem difícil, né? Eu super entendo, assim, é a praticidade, né? É muito mais fácil eu pegar aquela caixinha de suco que tá ali no supermercado do que pegar a laranja e espremer. Cara, volto a dizer, eu juro que eu entendo. A minha vida não é papo daí doido. Mas se a gente não tivesse cuidado com a alimentação, acredite, se a gente investir hoje na alimentação, a gente está se livrando de um monte de doença na nossa velhice. E que nem eu falo, a gente tem que cuidar hoje, porque depois o nosso cuidar vai ser com medicamento. Entendeu? Vai ser como uma consequência. Você já evoluir para a doença. E a gente não quer isso, né? A gente não deseja para os nossos pais, a gente não deseja para os nossos filhos. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com a gente. Acho que também o acesso à informação hoje talvez esteja um pouco melhor do que os nossos pais tinham antigamente, Depende da classe que você esteja falando. Depende muito da classe. E também depende muito da mente. O que eu tô querendo dizer? Eu posso ter o paciente classe A. Tô falando daquele paciente que ele tem acesso à internet, Wi-Fi, no banheiro da casa dele. Mas se ele não quiser mudar, meu brother, ele não vai mudar, não. Entendeu? Então, a mente tem que estar aberta para isso. Quando eu falo isso, isso foi um dos motivos pelo qual eu não quis trabalhar com endócrino infantil. Eu não gosto de trabalhar com pais. Porque uma consulta no endócrino infantil, você não tem que tratar só a criança. Tem que você tratar tem que tratar os pais. E os pais, eles não estão abertos. Eles não estão abertos para isso. Então, assim, quando eu vi aquela situação na residência, eu disse, eu não quero isso para mim. Porque vai gerar um problema mesmo de relação médico com seus pais. Porque o pai, ele tem que ser exemplo. Nós somos espelhos. Nós pais, nós mães, nós tios, avós, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, melhor do que falar é ser exemplo. Dar o exemplo, né? Então, assim, é muito difícil. E, assim, você com filho pequeno, a gente tem que realmente fazer alguma coisa diferente. Porque, assim, se eu não comer salada na frente dos meus filhos, eles não vão comer. Meu marido veio a comer mais salada depois que casou comigo. A gente tem 7 anos juntos, ó. Eu com a Amanda foi a mesma coisa. Eu só vim para as saladas por causa dela mesmo. Exato. Não e aí vou ele mentir. e aí ele falava bem assim, não, eu odeio salada. Aí eu falei bem assim, me permite? Ele, permito. Aí vai introduzindo vários molhos diferentes, vários sabores. Gente, a alimentação saudável é delicioso. Lógico e evidente, eu não sou hipócrita de falar bem assim, uma lasanha é ruim, jamais, é bom pra caramba. Mas a gente tem que saber alinhar isso daí, entendeu? E principalmente fazer do alimento nutrição e não zona de fuga. Que aí a gente vai, digamos, briguei com meu marido, vou comer até o reboco da parede. Quem teve isso? Eu sou uma, tá? Então, assim, a gente tem que saber que o alimento é nutritivo e não para descarregar as nossas frustrações. Isso acontece muito, né? Oxi. Aí a gente entra um pouquinho também na saúde mental. Eu lembro de um termo que você e a Amanda usaram. Comida de fuga, não. Era Fome emocional. Fome emocional. É muito comum a gente ver isso. Naquela época que eu era adolescente e eu não entendia o porquê eu estava daquele jeito, várias vezes, por bullying sofrido, hoje tem nome, né? Na minha época não tinha, não. Bullying sofrido por causa do meu peso, por causa do meu cabelo, eu atacava comida. Então, eu comia 2, 3 saladas e era fome emocional. Aquilo era para afagar ao meu coração, porque a comida, ela faz a liberação de neurotransmissores lá para o nosso cérebro que dá a sensação de prazer. Comida é prazer, mas ela não é o único prazer. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Muitas das vezes é muito difícil, a gente precisa de ajuda, não só do psicólogo, mas também, às vezes, do psiquiatra para tratar isso. Mas tem tratamento e a gente consegue. E hoje eu vejo muito isso na minha prática clínica, sabe? Os pacientes com fome emocional, os pacientes com humor mais deprimido e que tudo leva à obesidade, tudo leva ao aumento do peso, que traz como consequência diabetes. Pré-diabetes é uma roleta russa, né? É uma coisa trazendo a outra. Eu já ouvi falar, assim, de pacientes bariátricos
que após a cirurgia entraram em depressão porque não se sentiam, não conseguiam mais comer, né? Por causa da diminuição do estômago, né? Dentre as outras técnicas. E esses pacientes, já ouvi, inclusive, de uma professora minha que eu preferia estar gorda de novo, porque Tinha um prazer da comida. porque tinha o prazer da comida, né? Mas isso é verdade. Tanto que esse paciente, por exemplo, que fez essa cirurgia bariátrica não deveria ter feito. Antes de fazer cirurgia bariátrica, nós precisamos fazer um acompanhamento com psicólogo e algumas vezes com psiquiatra associado. A gente tem uma equipe multidisciplinar por trás. E se esse paciente já tem esse quadro depressivo, essa labilidade emocional, a gente não libera o laudo. Porque existem pacientes pós-bariátricos que procuram outro prazer. Por exemplo, essa que você me contou não tinha o prazer da comida, mas vários pacientes enveredam para o alcoolismo, vários, né? Tô falando pouco não, tá? E vários pacientes evoluem para o sexo. Eles ficam com uma hipersexualidade, eles estão enlouquecidos. O cérebro está precisando de prazer, Marquinhos. Você tirou aquilo que ele estava acostumado, ele passou a vida inteira entendendo que a alimentação era um prazer para eles e você tirou. Ele vai procurar... Abruptamente, né? Sim. E ele vai atrás, entendeu? Infelizmente, hoje em dia, me perdoem, mas é verdade, na maioria das vezes tem colegas da cirurgia bariátrica que fazem sem indicação. Paciente que precisa de acompanhamento do psicólogo, um tratamento longo, para pensar na possibilidade de fazer cirurgia bariátrica, faz a cirurgia bariátrica em 2 meses e o paciente evolui com reganho de peso, se torna mais frustrado, fica mais triste, porque está voltando aquilo que um dia foi dor, está retornando e perde o prazer, que é da comida. Eu não sabia que tinha que ter esse critério emocional para fazer a cirurgia. A gente, para o paciente da cirurgia bariátrica, a gente precisa de um acompanhamento. Eu preciso do pneu para dar uma olhada na situação pulmonar desse cara, porque a gente sabe que o obeso ele tem uma certa restrição e esse paciente vai ficar entubado, né? Eu preciso do gastro para fazer uma endoscopia, para saber como é que vai ser o trâmite da cirurgia. Eu preciso do cirurgião, né? Eu preciso da psicóloga, ele precisa de um laudo, Marquinhos, para passar no psicólogo e autorizar, dizendo que esse paciente tem condições psicológicas para fazer. Ele precisa do aval do endocrinologista, que geralmente precisa acompanhar esse paciente pelo menos no intervalo de 2 anos. São raros os casos que são abreviados, né, que a gente manda mais rápido, e também tem o nutricionista. A priori, a gente tem esses 6 profissionais aqui, entendeu? No decorrer do tempo, no pós-bariátrico, esse paciente também precisa ser acompanhado. Não acabou ali. O paciente, ele teve uma alteração do trânsito intestinal, então, a absorção das vitaminas não são as mesmas. Então, muitas das vezes, a gente precisa associar a equipe um nutrólogo para poder fazer essa absorção adequada, porque nunca mais será a mesma. E o paciente, às vezes, por exemplo, o paciente que fez a bariátrica pensando que tinha cura da diabetes. Entendeu? Que isso é uma mentira, gente. Diabetes não tem cura, uma doença crônica. A gente tem acompanhamento. Você pode melhorar até o seu grau de diabetes, mas a gente nunca mais vai deixar de ser diabético. Então, o paciente ele fez a cirurgia na promessa da equipe que ele não ia tomar mais nenhum remédio e, no caso, foi falado de diabetes, talvez, e ele interpretou que era medicações de uma maneira geral e deixa de tomar a sua suplementação e afunda. Entendeu? Então, assim, é complicado. Então, tem que ter essa equipe antes, durante e depois. É pro resto da vida. Obesidade é uma doença crônica, não é porque fez a cirurgia bariátrica que acabou, não. E eu imagino que cada caso é um caso, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que chega com... vê que o vizinho está emagrecendo. Nossa, que você está fazendo? É isso mesmo. Isso acontece muito, né? A gente fica até triste quando vê isso na prática. Eu fico. Porque, assim, de novo, cada pessoa é uma pessoa, primeira coisa. Segunda coisa, né? Porque fez bem pra ti, vai fazer bem pra você. Será que você não tem contraindicações pra fazer? Hoje a gente tá numa nova modinha. Não sei se tu tá... Eu quase não assisto TV depois da pandemia, né? Mas hoje um paciente me abordou e falou bem assim, a senhora viu o jornal, agora do domingo, falando sobre o IGOV, que é a semaglutida? Esse ia ser o meu próximo tópico. Ele me abordou isso hoje de manhã. E aí eu falei bem assim, não, eu não assisto mais TV. Depois da pandemia eu dei uma parada. E aí ele falou bem assim,
tá uma febre. E é verdade. E o fato é, não é difícil conseguir Jamais, medicamentos. não precisa de receita. Uhum. Não é difícil nem um pouco de a gente conseguir essa medicação, justamente porque não tem, infelizmente, esse controle, mas está banalizado, né? E, por exemplo, até a gente estava conversando com a Amanda, a gente vê na prática clínica paciente evoluindo com complicações, paciente com quadro de evoluindo para pancreatite, porque não teve uma alimentação, ou tinha contraindicação, não era para ter feito, pacientes, por exemplo, que não podem fazer uso dessa medicação e usou, poxa... Assim, eu sempre cito minha família, porque minha família é muito doida, né? Me digam uma que não é. A minha família é muito doida. E aí, teve uma pessoa da minha família que viu que uma tia estava emagrecendo, ficando esbelta, bonita, magra. Aí falou o que que era, o Ozempic. Quero Não, 2, né? me dê. Começou a usar o Ozempic e emagreceu a um ponto que ela não conseguia mais andar direito. Perda de músculo. Porque perdeu o músculo. Ah. E aí, o que aconteceu? Ela estava tomando o Ozempic, não fez zero de atividade física, ou seja, não fez nada de atividade física. Teve uma semana que ela não andava mais. Ela falou assim, não estou me aguentando. Estou morrendo, não sei o que está acontecendo. Né? Emagreceu desregularmente, sem precisar de medicamento e perdeu o músculo. Mas tu sabia que isso é super comum? É isso, eu volto a dizer, é isso que me deixa triste. Marquinhos, se a gente for agora em qualquer farmácia, fitoterápicos, abre o Instagram, abre o YouTube, abre o Google, produtos para emagrecer. Ixi, vai ter muito. Cara, tu vê um catatal. É. Em nenhum local você vai encontrar. Procure um médico. Cara, é absurdo. Procura endócrino. É absurdo isso. É um absurdo. Porque o paciente... E outra, voltando falar de obesidade, falando de perda de peso, falando de sobrepeso. O paciente ele tem vergonha de procurar o médico para falar que ele quer perder peso. E eu não julgo, porque olha só o meu exemplo. Tem quantas pacientes foram também iguais a mim, que passaram pela médica, e a médica falou bem assim, tu não emagrece porque tu não quer. Tu é gorda porque tu não quer. Assim, encheu a boca. Nossa. Cara, se a pessoa tá procurando ajuda, baixa a tua guarda. Abraça. O cara tá lascado pedindo ajuda. Então, é um absurdo. E é por isso que existe esse grande mercado. Porque existe, você usa esse fitoterápico no intuito do emagrecimento, é natural, é da erva não sei o que lá, não vai te trazer nenhum problema. Então, os pacientes, eles procuram esse atalho, como tu falaste, né, para conseguir esse emagrecimento. Então, cara, não era melhor a gente ir no médico? Avaliar como é que tá a tua situação, fazer um check-up, verificar como é que tá teus hormônios, saber se esse teu aumento de peso não é proveniente de uma desregularização dos teus hormônios, que tu pode ajudar, agilizar, resolver tudo isso. É aquela coisa, vamos desacelerar, porque as coisas do jeito que tá indo para um caminho muito perigoso. Aqui no Educac, né, a gente tem vários cursos, né, que também lidam com essa parte da saúde, tem cursos na área da nutrição. E algumas pessoas já vêm me abordar, eu dou aula de interpretação de exames, né? E aí algumas pessoas vêm me abordar, meus exames estão bons? Olha aqui, vê se tá bom. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, vê se tá bom. Aí eu falo, você já foi ao médico? Né? Mas peraí, você não sabe ver se o exame... Não é isso. O exame, ele não fala nada É um complemento. se não tiver ligado à sua clínica, ao seu histórico, ao seu dia a dia, à sua rotina. Não tem como olhar um exame aqui e dizer, você tá mal, você tá bem. Isso precisa ser acompanhado, né? E o povo não entende muito bem isso, não. Eu falei, não existe valor de referência? Ainda fala que tu é mal educado, que tu não quer ajudar. Ainda tem eu falei, essa. olha, não é só o valor de referência. O valor de referência ele vai servir como base para a realização do exame. Isso não quer dizer que ele tenha que ser estritamente... ele vai dizer se a sua saúde está boa ou se está ruim. É verdade. E eu sempre oriento, se você está com o intuito de emagrecer, se você está com o intuito de saber como é que estão seus hormônios, não vá em curioso. Vá no endocrinologista. Antes de saber, antes de ir no Instagram, olhar aquele cara que tem vários seguidores,
Procure saber realmente se o cara é endocrinologista. A gente, infelizmente, vê na prática clínica pessoas fazendo cada coisa errada. Entendeu? Então, assim, é tão complicado. Até, infelizmente, colegas endócrinos também fazendo coisa errada, sabe? Mas a gente, é aquela coisa, que nem eu falo, parece que hoje o errado tá certo? Se tornou o padrão, né? Exatamente. Parece que falar sobre saúde, desacelerar, cuidar da qualidade de vida é errado. Porque as pessoas têm pressa. As pessoas querem para ontem. No que se refere à saúde, não dá para ser assim, não. Eu imagino isso também seja uma dificuldade que você enfrenta na tua própria prática, né? Sim, tem paciente que desiste de acompanhamento comigo. Entendeu? E que nem eu falo assim, cara, quer perguntar? Vem com a listinha, do jeito que eu falo pra caramba. Vem com a listinha, bora conversar. Tudo que eu souber, eu te passo. E o que eu não souber, eu procuro. Eu sou extremamente curiosa. Só que não peça pra mim. E a gente vê isso na prática, né? Como tu mesmo falava, doutor, eu vim aqui pra botar o shape, passa. Eu vim só pra senhora prescrever a testosterona. Isso é pior do que levar um tapa pra mim. Eu quero. Respira, não Respira. pira. Como, Bem isso. como não mandar a pessoa para longe. A gente manda no pensamento. Porque é complicado, assim, é aquilo que eu te falei. Na minha cabeça, o paciente ele é leigo. Na minha cabeça, o paciente ele não sabe o que ele está falando. Então, eu oriento, eu explico. Se ele continuar, eu não sou sua médico. Eu não tenho como colaborar. Porque eu não vou assinar as suas besteiras. Eu não vou ser conivente com isso. Então, não que nem deve eu falo ser, assim, não deve ser fácil mesmo, assim. não dá, não dá. E depois, o pior de tudo, sabe, Marquinhos? Ah, mas a doutora falou que estava tudo bem. A gente tem o hábito sempre de responsabilizar terceiros pelas nossas ações. Entendeu? Então, assim, não dá. Essa tua visão, né, da saúde dessa forma mais a longo prazo foi o que te fez abrir tua própria clínica? Ou não? Como foi? Porque, falando aqui para vocês, a doutora Patrícia tem a clínica Espaço Lotus, né? Que abriu recente, né? Nós abrimos em setembro, nós somos 4 sócios, que a gente abriu justamente nesse intuito, mais para qualidade de vida, sabe, Marquinhos? Mas eu sou uma pessoa muito insistente e nunca estou satisfeita. Então, sempre quero mais. Sempre quero mais. Então, assim, quando eu resolvi fazer consultório, eu alugava sala em vários locais maravilhosos, mas que chegou um momento que já não estava mais atendendo o que eu queria. Entendeu? Eu queria uma equipe para eu poder sentar e conversar, discutir o caso. Olha, o caso da dona fulana, vamos fazer isso. Porque eu acredito que o paciente ele não é só um óculos, só o olho, eu não é só, sei lá, a pele, não é só o intestino. O paciente é um conjunto. E eu nunca vou saber tudo. Nunca. Eu estou muito longe e nem quero isso. Eu quero saber da minha área. Quero dar show na minha área. Meteu, por exemplo, psiquiatria. Sem nada, meu brother. Eu ligo para o meu amigo que faz parte da psiquiatria para me ajudar a conduzir. Porque a medicina ela é muito ampla. A farmácia é muito ampla. Sim. Então, assim, a ideia de a gente nos unir nesse primeiro momento foi justamente para abraçar os pacientes, principalmente, de novo, naquela parte da perda de peso, principalmente por causa do meu histórico, né? Isso foi uma coisa ruim e, ao mesmo tempo, bom. Ruim porque me marcou. Eu tenho cicatrizes ainda muito presentes desse mau atendimento que eu tive no passado, mas que, sem dúvida nenhuma, fizeram ter o caráter que eu tenho hoje. Então, assim, a gente precisa realmente cuidar e falar de saúde como deve ser dito, sem modinha, visando individualidade. E a ideia da Espaço Lotus, né, a ideia da minha sócia, principalmente da Amanda, essa é a ideia que ela tem e eu concordo, eu visto a camisa que ela fala, a gente precisa de um local que o paciente seja acolhido, seja bem recebido, que resolva todos os seus problemas, não só alterações da parte emocional, como alterações hormonais, como alterações de saúde, atividade física e bem-estar. Cara, que maravilha tu chegar num local que tu foi fazer um check-up, foi fazer uma coleta de sangue e verificou que tinha disponível uma massagem relaxante.
como um bônus por você ter vindo nesse teu espaço. Tu é doido? Eu quero 2. Eu quero 2. Porque, assim, é sensacional. Pegue meu sangue, moço. Tire mais, né? Ganha mais massagem. Então, assim, por que não proporcionar essa experiência? A gente vê isso muito em São Paulo, por que não em Manaus? Sim. Entendeu? A gente ainda tá no comecinho, a gente precisa ainda crescer bastante, mas as ideias borbulham na nossa mente. E é aquela coisa que sem dúvida nenhuma, é o meu lema de 2023. Ao infinito e além. Ninguém me segura, meu brother. Ah, aí não vai segurar mesmo. Não Não. é aquela bem assim, eu tô aqui E pra... sabe o que eu acho, Paty? Assim, que a tua história, ela te dá uma credibilidade daquilo que você vive com seus pacientes, você já viveu antes. Sim, e ainda E vive vivo. até hoje, né? Que a gente às vezes fica pensando, não, que eu tenho que ser desse jeito para poder... Eu acho que não. Eu acho que o seu jeito de ser, eu acho que isso traz para o paciente um conforto de dizer, poxa, eu posso ser assim e começar aos poucos dessa forma também, né? Então, eu acho que o caminho de vocês está muito certo, assim. Eu acho que está muito certo. Tem momentos, né? Vocês que estão assistindo, se algum de vocês é empreendedor, né? Então, vocês sabem que existem altos e baixos, mas a ideia da Lotus é muito linda. Sim. Ela foi arquitetada com uma ideia de pureza, né? Por isso o nome. Ela surge com grande pureza da lama, daquilo onde você jamais pensou que poderia sair alguma coisa boa. E sai, e puro, e verdadeiro. Então, assim, a gente tem esse cuidado com o paciente, a gente quer que o paciente fique bem, sabe? Eu sou mais esquentadinha do grupo, sem dúvida nenhuma. Então, eu me irrito várias vezes quando eu vejo que o paciente foi num picareta, que está sendo enganado. E às vezes me falta até um pouquinho da ética. Eu falo assim, você está sendo enganado. Fez trouxa, foi isso mesmo. Mas tudo bem, vamos lá, vou resolver essa parada aí. Vamos lá, vamos refazer aqui o negócio. Esquece que o passado a gente não muda, vamos embora, que eu tô aqui para isso. Tá Mas, certo. sem dúvida nenhuma, a Lotus, se Deus quiser, ela tende a crescer, a gente sonhar baixo, sonhar pouco e sonhar muito. Já aprendi que é o mesmo trabalho. Então, nego, uma porrada. Bom, então eu vou aproveitar aqui já para falar que a doutora Patrícia, a doutora Amanda, a doutora Alessandra também estão com um canal no YouTube. Né? Notícia quentinha! Iniciando o canal que se chama Viver Mais Leve pelo Espaço Lotus. Exato. Então, já falando sobre esses temas, né, de qualidade de vida, de saúde, ou seja, vocês não estão só dentro do consultório, vocês podem ser, né, vistas também, né, dando essas informações pelo YouTube, pelo Spotify. Né? Então, parabéns. Obrigada. Parabéns, doutora Patrícia. Vocês merecem todo sucesso. A gente tem um produto maravilhoso. Né? Um produtor arrasa nessa parte do podcast, YouTube, arrasa. Também, a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? A gente está aqui para ajudar todo mundo, mas principalmente porque eu também acredito nisso. Eu acredito muito em vocês, no sentido daquilo que vocês podem fazer pelos pacientes, porque para mim isso é real, né? Essa é a realidade. Vocês estão trazendo a realidade e mudando a vida das pessoas. Então, não tem como não se encantar por isso. Né? Não tem como não se encantar por isso. É um projeto lindo, né? Vamos fazer de tudo pra gente Então, pessoal, sigam aí, Instagram, @clinica.espaco, né? Sem os acentos, @ Lotus. Isso. Então, sigam lá, tem também os Instagrams das tem doutoras. O meu também Instagram, né? Então vou colocar aqui, por favor. Pode colocar. Lá, @DRA Patrícia Moura, e tudo junto, sem ponto, tá? A ideia do Instagram foi justamente trazer conhecimento da parte da endocrinologia, e a ideia do podcast Viver Mais Leve é falar que sim, você também consegue. Todos nós temos um histórico de quadro de aumento de peso, às vezes um quadro de ansiedade, humor mais triste. Então, assim, quando a gente vai sentar para conversar,
Sempre tem alguma coisa que a gente pode trazer para vocês. E a gente está trazendo conhecimento, informação, que tenham certeza que em algum momento da sua vida você vai precisar. E aí a gente está aqui para crescer, né? Para trazer conhecimento, junto com o Marquinhos na Educac. E aí a gente vai falando. E quem tiver dúvidas, coloca lá no Sim, pode comentários. Coloca também no comentários hoje desse nosso momento aqui conversando, que sem dúvida nenhuma a gente vai abordando lá. Com certeza. Patrícia, obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigada. Agradeço muito a tua presença. Eu que E agradeço. é isso, pessoal. Vamos aqui, curtam, comentem, façam sugestões de pautas para a gente colocar aqui no nosso podcast, que vai ser muito bem-vindo. Então, muito obrigada a todos por estar escutando esse momento aqui da nossa conversa e estamos aqui para agregar, somar. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijos.